Gente, a prática regular de exercícios físicos tem se consolidado como uma ação de prevenção que reduz o risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer e contribui também para a melhoria da qualidade de vida, de sobreviventes da doença. O impacto positivo está associado ao quê? A melhora da resposta imunológica, a redução de inflamações sistêmicas e controle hormonal e prevenção à obesidade, que é importante aí, que é um fator de risco para vários tipos de câncer. Para a gente falar sobre essa importância do exercício físico, como aliado na nossa prevenção, aqui comigo a maravilhosa médica oncologista, a Jordana Yaguchi Rezende. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Um prazer sempre estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, doutora, então como que a prática regular dos exercícios físicos, ajuda a reduzir o risco de desenvolver câncer? Como que ela age no nosso organismo? A prática de atividade física ela é uma verdadeira aliada, na verdade, em todo o momento, prevenção, tratamento e principalmente nos sobreviventes ao câncer. A prática de atividade física ela nos ajuda em vários momentos, Primeiro, se a gente pratica atividade física, consequentemente a gente já tem uma alimentação mais saudável. Eu falo sempre, uma coisa sempre puxa a outra. Além do mais, a atividade física ajuda na regulação de hormônios, A gente consegue uma regulação, principalmente nós mulheres. Aumenta a nossa massa magra, que é os nossos músculos, está diretamente relacionada à nossa saúde do coração, à nossa saúde do pulmão e, consequentemente, isso vai ter um impacto na redução de risco. Controle do peso, a gente sabe que sobrepeso, obesidade é um fator de alto risco para desenvolvimento de câncer. Diversos cânceres hoje estão associados à obesidade e, consequentemente, a prática de atividade física nos permite o melhor controle do peso corporal. Por exemplo, pessoas que já têm histórico na família, doutora, digamos assim, a mãe, a avó tiveram algum tipo de câncer. Essas pessoas já há que elas, vamos dizer assim, tem que começar um rastreio um pouco antes, do que as outras pessoas. Elas têm que apostar mais ainda no exercício físico? Com certeza. Eu sempre falo, quando a gente tem alto risco para desenvolver câncer, seja por uma história familiar positiva, uma mutação, que é quando eu tenho uma alteração lá no meu DNA, eu não tenho muito para onde correr, esse fator de risco ele existe. Então nos basta mudar o nosso estilo de vida para combater, para reduzir o risco de desenvolver o câncer. Então a atividade física com certeza é uma fortíssima aliada no combate ao câncer nessa população de alto risco. Assim como outras medidas, alimentação, controle do peso corporal. Mas a atividade física é assim, número 1. Eu sou uma entusiasta da atividade física e eu sempre repito isso no consultório. E qualquer tipo, por exemplo, de atividade física, porque daí a pessoa às vezes está nos assistindo e fala assim, mas agora eu vou ter que ir para academia, Ou talvez dar umas voltas em volta da quadra andando, correndo, já é uma forma de exercício, doutora? Exatamente. Toda atividade física ela é válida. Eu sempre falo que para a gente começar uma atividade física, basta querer. Então, uma caminhada ela é uma porta de entrada para a atividade física, isso consequentemente vai te levar a buscar talvez outras modalidades, mas a gente sabe que existe atividade física ideal, Se a gente puder sempre combinar uma atividade resistida, que é a musculação, com uma atividade aeróbica, uma caminhada, uma pedalada, uma corrida, isso é o melhor dos cenários possíveis para combate ao câncer. Mas toda atividade física é válida. Então, uma caminhada, pegar teu filho, teu cachorro, dar uma volta no parque, isso tudo conta. Para quem está passando, recebeu o diagnóstico de câncer e está passando pelo tratamento, como conciliar essa questão dos exercícios físicos? O exercício físico ele é fundamental para quem está no momento do tratamento. A gente sabe que o paciente que faz atividade física regular, ele tem melhor resposta à quimioterapia, melhor tolerância, manutenção da massa magra, reduz as náuseas, melhora da depressão, da ansiedade. Então, o que eu sempre falo para o paciente? Fazer aquilo que o teu corpo tolera. Então, às vezes o paciente fala, doutora, eu tô tão cansado, tô tão assim, fraco, como é que eu vou fazer atividade física? Então, comece conforme o teu corpo tolera. Começa com uma atividade mais leve, vai aumentando gradativamente e é uma coisa incrível, essa fadiga, essa fraqueza, ela some com a atividade física. Então, o paciente que está em tratamento, ele deve colocar uma atividade física que cabe na rotina e principalmente que seja tolerável para a condição clínica dele naquele momento. Então, eu sempre oriento uma caminhada leve, volta para uma musculação leve, 2 vezes por semana, 3 e vai aumentando conforme a tolerância. Crianças, que estão passando pelo diagnóstico de câncer, adultos ou mesmo idosos, doutora? Sim, as crianças costumam ter muito mais tolerância, e capacidade física. Então, a gente até coloca uma média semanal de atividade física maior para as crianças. O adulto, eu sempre falo, pelo menos ali 150 minutos por semana, que daria 30 minutinhos por dia de uma atividade física
moderada, uma caminhada mais intensa, uma academia, se possível. E o idoso, a gente sabe que tem mais a limitação física, né? Tanto pela idade, aí envolve tratamento, envolve outras questões que isso com certeza se torna mais impactante na hora de decidir qual atividade física. Mas também, sempre ressaltando, comece devagar, uma musculação leve, uma caminhadinha e vamos evoluindo conforme a tolerância. Então, Jordana, no consultório, você deve ter esses parâmetros no sentido, o paciente que faz exercício físico, né, está tratando, e o paciente que, de uma forma ou de outra, não faz esse exercício físico e também está passando pelo tratamento. Tem diferença ali? Muita, incrivelmente muita. Meus pacientes, eles sempre falam, né, que toda vez eu falo da atividade física e repito isso em toda a consulta, porque realmente no nosso dia a dia isso é muito visível. O paciente que faz quimioterapia ou qualquer outro tratamento relacionado ao câncer que está com a prática de atividade em dia, ele tolera muito mais esse tratamento. Ele é mais animado, ele é mais disposto, ele tem menos náusea, menos vômitos e assim, a resposta ao tratamento é importante, é impactante. Então a diferença é muito grande e daí a importância de praticar uma atividade física. Se a gente fala, por exemplo, sobre desafios e barreiras, quais são os principais, assim, que você vê em relação ao que os pacientes te falam? Doutora, eu não vou fazer exercício por conta disso ou daquilo. Acho que a primeira barreira é acreditar na atividade física, né? A gente ainda tem muito a ideia de que o paciente que está em tratamento de câncer é um paciente muito debilitado, que ele tem que ficar repouso, aí vem a mãe, vem a esposa, vem a filha, não, deita, vai descansar. Isso é a primeira barreira, assim, no consultório, é colocar realmente na cabeça que a atividade física, ela traz benefício. E ela não é um problema. O problema é ficar deitado. Segundo, é o acesso. A gente sabe que não é todo mundo que tem o acesso, né? Principalmente assim, uma atividade física que possa ser acompanhada pelo bom profissional, que isso acabe impactando. E condição clínica. Nós sabemos que não é todo paciente que vai ter condição clínica de fazer uma atividade física. Alguns vão ter alteração ali nas plaquetas, que vão estar baixas, ou vão ter perdido muito peso, e isso, consequentemente, pode impactar na qualidade e na possibilidade de fazer atividade física. Mas acho que a grande barreira é entender, é compreender que a atividade física ela faz parte do processo, desde a prevenção até aqueles que já passaram pelo tratamento do câncer e principalmente aceitar o benefício que ela traz para a nossa vida. Até porque, por exemplo, a pessoa passou pelo tratamento do câncer e fala assim, pronto, venci, agora vou descansar. Não é bem assim, né, doutora? Tem que dar continuidade. Eu falo, essa é a fase de realmente da mudança acontecer. Você já passou pelo câncer, você é um sobrevivente, né, dessa doença, passou pelos efeitos do tratamento, então a vida tem que mudar, né? Se não mudou durante o tratamento, no acompanhamento as coisas têm que ser diferentes, porque a gente sabe que a gente diminui o risco em até 60% dessa doença voltar com metástases, fazendo atividade física, tendo hábitos de vida saudável. Então eu brinco assim, que na hora que passou o tratamento, eu vou cobrar, porque é esse momento que importa muito mais. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui no nosso Vitrine Revista. Sempre uma honra, um prazer te receber por aqui, viu? Obrigada, Patrícia.